Boa noite, boa tarde, quase boa noite, né? Para mim sempre um prazer imenso participar de um evento como esse. Eu gostaria muito de agradecer ao Ricardo Torres, da Seafood, a toda a turma da Francal pela honra de me convidar e trazer esse assunto para hoje. O difícil é que é sempre final, noite, todo mundo meio cansado. Então, eu vou procurar fazer uma apresentação clara, objetiva para vocês, procurando responder uma pergunta que muitos produtores me fazem no Brasil. Vale a pena certificar? Eu tenho como exemplo o BAP, que é a certificação que eu mais trabalho, mas vocês devem considerar o que eu vou falar hoje aqui para qualquer tipo de certificação, tá? Eu gostaria também de pedir uma atenção e agradecimento especial. Nós estamos com um grupo de colombianos aqui, que eu já tive a alegria de auditar várias das fazendas e das alevinagens dele. Então, muitas graças por sua presença. Eu vou fazer a apresentação em português. Vou tentar falar despacio para que vocês possam acompanhar a nossa apresentação, ok? Então, vamos lá. Pessoal, o BAP é uma certificação internacional, ela é americana e ela é uma certificação voluntária, ou seja, todo mundo que quer fazer o BAP, ele vai entrar porque ele está com vontade de entrar. E o BAP tem crescido muito e tem se modificado ao longo dos anos. E o ano passado foi a modificação mais recente, que o BAP de aquacultura ele passou para o Global Seafood Alliance. Por quê? Porque, a partir de agora, o BAP também pode certificar plantas de processo de peixes selvagem. Tá? Então, ele mudou de nome, ele é o Global Seafood Alliance, e ele é uma organização sem fins lucrativos e que administra as duas certificações. No caso, o BAP ele tem uma vantagem muito boa, muito grande sobre os seus concorrentes, porque ele tem o reconhecimento de várias entidades de acreditação internacional. E muito se fala da aquicultura e da pesca sustentável. E cada hora que você lê um jornal ou que você ouve uma notícia, você tem uma definição diferente do processo. Então, eu peguei uma definição que é muito simples. E é para isso que a gente tem que fazer. Ou seja, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às demandas de hoje, sem prejudicar o que vem à frente. Então, nós temos que fazer um trabalho hoje e que não prejudique as gerações futuras. E sustentabilidade, ela não é um conceito simples, único. Ela tem várias inter-relações. E as principais são essas três: a econômica, a social e a ambiental. E aqui a gente consegue ver que cada uma dessas pode ter um desenrolar e um crescimento diferente. O que nós estamos procurando é isso aqui. É o meio. É um desenvolvimento onde tanto a parte ambiental, a parte social, a parte trabalhista, a parte do animal, a parte do processo, tem essa responsabilidade do desenvolvimento sustentável. E vocês, aqui no Brasil, a gente começou a ouvir falar muito disso a partir do ano passado. Já no final da pandemia, todo mundo começou a ouvir mais os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são 17. É muito conhecido no Brasil o 2, que é a fome zero. Agora, a aquicultura e a pesca têm uma responsabilidade grande em vários desses itens e objetivos do desenvolvimento. E no caso do BAP, do GSA, essas são as 7 mais importantes, porque essas 7 devem ser consideradas em cada uma das etapas do processo. E no caso do BAP, o processo é auditado, certificado em 4 níveis muito importantes: fábrica de frigorífico, planta de processamento,
fazenda, alevinagem, alevineira e planta de alimentos, fábrica de ração. São os 4 níveis e todas essas normas se interrelacionam. Ok? Independente da norma do BAP, todas elas são baseadas em 4 pilares: segurança alimentar, bem-estar social, responsabilidade ambiental e bem-estar e sanidade animal. Essa apresentação eu deixei com a organização, então vocês podem depois buscar, tá? Pode ser impressa, PDF, está disponível a todos os participantes. Então, eu não vou tecer muitos detalhes, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas lembrem-se disso. Todas as normas do BAP, elas se baseiam nesses 4 pilares. Segurança alimentar, por exemplo, no caso de pescado, foi muito questionado e é muito questionado, por exemplo, o uso de medicamentos, de terapêuticos, o resíduo que esse terapêutico deixa no tecido do peixe. O BAP não é contra você usar esses terapêuticos, desde que você tenha receita, veterinário e um prazo antes de botar aquele peixe que foi tratado com determinado medicamento no mercado. E tudo isso registrado e documentado. Tá? Então, isso é um dos pontos importantes do BAP, tanto no frigorífico, na fazenda, na alevinagem e na fábrica de ração. A fábrica de ração, por exemplo, ela tem que fazer uma declaração que ela não usa nenhum tipo de terapêutico que seja proibido na aquicultura. É importante esse tipo de inter-relação. A parte de bem-estar social, aí nós falamos toda a parte legal e de relação trabalhista e de relação com a sociedade. O fato de você ser uma empresa BAP significa que você é uma empresa que tem um valor diferenciado. Você quis buscar essa certificação. Então, você tem que ter uma relação com seus funcionários, no mínimo, legal, de acordo com a lei do seu país. E você tem que ter uma relação com a comunidade onde você está instalado, de, no mínimo, entender o que aquela comunidade fala da sua atividade. Eu gosto de pegar esse exemplo aqui, por exemplo, que eu faço auditoria principalmente na América do Sul e na América Central. Eu estava uma vez no México, no meio do deserto, uma fazenda de 5.000 hectares de camarão, e nós fizemos 2 auditorias seguidas. No primeiro ano, eles tiveram uma série de não conformidades. Uma delas era ligada na questão de bem-estar social. No ano seguinte, eles não tiveram essa não conformidade e eu cumprimentei a equipe, em particular a um determinado senhor, porque eu cheguei para ele e falei, olha, parabéns, porque você aprendeu a lavar as mãos. E isso é muito importante na norma BAP. Meses depois, o diretor daquela empresa me ligou e falou, Silvio, você causou alguma coisa naquele meu funcionário. Porque todos os filhos dele hoje chegam aqui e falam, eu estou lavando a mão em casa. O impacto que uma norma pode ter naquela relação social da pequena comunidade que você está estabelecido. Saúde e bem-estar animal, sanidade e bem-estar animal, antes se falava muito da sanidade, ou seja, aspectos de doença, aspectos veterinários, o que eu devo usar, o que eu não devo usar. De 5 anos para cá, o BAP também começou a se preocupar com o bem-estar do animal. Ou seja, você está praticando as boas práticas de cultivo, você está usando as boas densidades de cultivo, o nível de oxigênio, o nível de qualidade da água é adequado para aquela espécie? Você faz um abate humanizado daquele peixe? Tudo isso referente a um bem-estar do animal. E a responsabilidade ambiental, acho que todos nós, como aquicultores, estamos cansados de ser submetidos a essa pressão. Nós temos que responder que o nosso peixe não polui a água, que a nossa atividade não é poluidora. Eu sempre lembro que o piscicultor é o maior guardião da água, porque ele só vai conseguir sucesso se a água dele for boa.
E no caso da piscicultura, no caso do BAP, ele é estimulado a fazer os registros e a documentar todo o histórico que nós temos daquela qualidade de água. Todo o histórico. Então, isso faz com que tanto o BAP quanto o produtor tenha dados importantes para você poder, por exemplo, conversar com os ambientalistas. Um caso clássico que nós estamos vendo agora na Colômbia é o nível de fósforo na água de Betânia, do reservatório de Betânia. Eles têm dados de mais de 10 anos que mostram que os níveis de fósforo são altos. Mas por quê? Porque o rio, que é o Rio Madalena, que abastece o reservatório de Betânia, passa por áreas onde existe uma riqueza muito grande de fósforo no solo. Então, é importante a gente sempre ter isso em mente. E rastreabilidade. Um colega nosso fez agora há pouco uma apresentação da rastreabilidade numa planta, num frigorífico, que vai desde o lote. O BAP pode fazer a rastreabilidade até o primeiro alevino que entrou, o tipo de ração que você usou, quais foram os procedimentos que você utilizou em um determinado viveiro de engorda, além de toda a rastreabilidade que é necessária num frigorífico. Então, no caso do BAP, se você for um produtor certificado 4 estrelas, a rastreabilidade pode te dizer até a origem de tudo, a origem da ração, a origem do alevino, todo o processo de criação e todo o processo de beneficiamento no frigorífico. E essa rastreabilidade, ela é também um suporte daqueles 4 pilares que eu mencionei antes. O BAP, ele é uma certificação que ele tem o lastro, ele é acreditado, ele é reconhecido pelos principais organismos acreditadores no mundo. Agora, no caso do pescado, é muito importante o Global Food Safety Initiative, que é um dos principais acreditadores internacionais da cadeia de alimentação humana, para os seres humanos. Então, aqui, você vê o quão importante o BAP é na cadeia, porque cada elo desse pode ter uma certificação. Cada elo desse pode atender aos requerimentos das normas individuais de cada um deles. E, no final, tudo isso você consegue compor numa rastreabilidade de toda a cadeia até o... E essa representatividade da rastreabilidade, ela é dada para o BAP para um sistema de estrelas. Ou seja, o frigorífico é a primeira estrela. Por quê? O frigorífico é quem está em direto contato com o consumidor, com o mercado. Então, ele, frigorífico, tem a estrela. O que quer dizer? O meu processo foi certificado pelo BAP em cima daqueles 4 pilares. Ah, então eu compro o peixe daquela senhora de rosa. Ela não tem certificação BAP. Ok, não tem problema. Eu compro o peixe dos meus amigos colombianos, que tem a certificação BAP. Então, eu, como processador, eu tenho a responsabilidade de informar para o mercado que o peixe que eu comprei na Colômbia é certificado, tem 2 estrelas. O peixe que eu comprei da senhora de rosa é 1 estrela, porque só o frigorífico que é certificado. Mas aí ela se animou, quer competir com a Colômbia, ela conseguiu a certificação da fazenda. Então, o peixe dela começa a ter 2 estrelas. Só que o peixe da Colômbia, o alevino, também é certificado. Então, aquele alevino que foi engordado numa fazenda certificada e que veio para o meu frigorífico, recebeu 3 estrelas. Mas, Silvio, nem todo alevino daquela fazenda é certificado. Não tem problema. Pela rastreabilidade, eu consigo identificar cada lote e eu digo, então, que o lote da Colômbia, um lote é 3 estrelas, o outro é 2. E, por final, a ração, que me dá 4 estrelas. Na realidade, a terceira estrela pode ser ou fábrica de ração ou alevinagem. 1 estrela é o frigorífico,
2 estrelas é a fazenda, 3 estrelas a levinagem ou fábrica de ração, 4 estrelas a levinagem ou ração ou a levinagem. Entendido? Quem mantém a estrela? Quem gerencia a estrela? O frigorífico. Então não adianta nada a senhora da Colômbia ter uma fazenda certificada se ela vende, por exemplo, para você que tem um frigorífico que não é certificado BAP. Ela não vai poder usar a estrela. Por quê? Porque o frigorífico seu não tem certificação BAP, ele não pode usar a estrela. Ok? Qual a importância disso? Mercado. Quem pediu isso? Mercado. Por quê? Senhores, o mercado americano e o mercado europeu são os 2 maiores mercados compradores de peixe no mundo. E o que eles querem? Não ter dor de cabeça. Eu não quero ter problema com o meu fornecedor. Então, se você for hoje negociar venda do seu peixe para o exterior, você não vai nem sentar na mesa de negociação se você não tiver uma certificação. Se você tiver uma certificação, ok. Aí a gente começa a falar de preço. Mas a certificação, ela não altera o preço. Quem dá o preço é o mercado. Só que em muitos mercados se exige a certificação. Ficou claro? Ok. Então aí a gente já começa a responder a primeira pergunta do é importante ter a certificação? Só que a gente está no Brasil. Né? Então aqui eu trouxe um outro esquema e aqui eu mostro a questão das pescarias. Então, as pescarias, elas começam a entrar no sistema BAP a partir do momento que você tem o GSI aprovando a pescaria através das normas do Marine Trust, basicamente, as embarcações que começaram a ter uma norma específica do GSA para embarcações, e as dos frigoríficos, que é a mesma norma BAP que se aplica hoje para um frigorífico. Ok? Entendido aqui? Está claro? Beleza. Qual outra grande vantagem do BAP? Ah, Silvio, pô, eu sou pequeno. Como que eu vou pagar uma certificação? Só empresas grandes podem fazer certificação, tem que estar preparada para a certificação. Sim e não. Mas, para facilitar, o BAP criou 2 variações da mesma coisa, da mesma norma, que é as normas de cluster e as normas de grupo. Então, você como fazenda ou como alevinagem, se vocês estiverem num raio próximo, se eu não me engano, são de 2 horas de viagem, você pode montar um cluster. O cluster são de 3 a 5 empresas. O grupo, mais do que 6 empresas, até 50. O que diferencia um do outro? O grupo precisa ter uma entidade que é responsável pela aplicação do BAP em todos os membros do grupo. E aqui vocês estão tendo a oportunidade de conversar com a Colômbia. A Colômbia foi o primeiro país sul-americano a montar o grupo, e eles têm uma entidade que é irmã da nossa Peixe BR, que é a FEDEAQUA, que está aqui o representante principal, que é o César, que tem um stand, que começaram a fazer a certificação BAP em grupo em 2017. Qual que é a grande vantagem? Número 1, custo. Baixa o custo individual para cada uma das fazendas. E número 2, aí eu dou um exemplo. 90% do peixe que a Colômbia exporta é certificado 4 estrelas. Por causa de uma ação organizada que trouxe a certificação grupal para o país. Ok? Está tudo bem? Tudo entendido? Outra pergunta que muita gente me fala. Silvio, quanto custa isso? Eu, como auditor, eu não tenho essa informação, porque é uma informação que ela atualiza muito. Mas, se vocês estiverem interessados, podem falar com Carlos Mário Ramírez, que é o coordenador do BAP na América Latina, e ele pode esmiuçar todos esses custos para vocês. O que eu posso te descrever é quais são esses custos.
O primeiro é uma taxa de inscrição. A última vez que eu tive informação era $100. Você liga lá no BAP, olha, eu quero... Lembre-se que é uma certificação voluntária. Então, você liga no BAP e fala, olha, eu quero fazer a auditoria BAP. Ah, então ele te manda um formulário, você preenche o formulário, devolve o formulário e eles te cobram $100 e poucos. Aí vem o segundo custo, que é a auditoria. Uma vez por ano. A auditoria você estaria de acordo com todas as normas do BAP, você avisa ele, ó, estou pronto para a auditoria. Aí um auditor indicado por um CB é Certification Body, organismo certificador, é indicado e vai fazer a auditoria para você. Todos os custos da viagem, da estadia, da auditoria, do relatório, estão nessa taxa de auditoria. Você passa no processo de auditoria, passa no processo de ações corretivas das eventuais não conformidades, isso leva em torno de 45 a 60 dias, aí você é certificado. No próximo ano, você vai certificar de novo. Você vai pagar novamente a taxa de certificação. Mas aí você paga também uma taxa para o BAP, que é tipo selo, uma licença para você usar o selo dele. E isso são centavos de dólar sobre, no caso de frigorífico, a totalidade processada de peixe naquele frigorífico. Na fazenda, o total de peixe despescado naquela fazenda. A alevinagem, um total de alevinos vivos que foram transferidos à fazenda. E a ração, tonelada de produto de aquicultura produzido. Aí, Silvio, pô, eu vou pagar, não tem teto? Tem. Você tem um limite mínimo, ou seja, se você, sei lá, faz 100 toneladas na sua fábrica de ração, você não vai pagar 100 toneladas, você vai pagar um pouquinho mais. Mas se você faz 30 mil toneladas, você vai pagar o máximo, sei lá, 10 mil toneladas. Quem te dá esses números todos é o Carlos Mário. Esses são os principais custos que você vai ter. Ok. Aí vem o cerne da questão, né? Por que eu estou aqui? Para falar para vocês que, na minha opinião, eu como auditor, o mais importante do BAP ou de qualquer outra certificação não é um selo para eu poder vender lá fora. Não é um selo de exportação. Na realidade, quando você investe de vontade própria em uma certificação, você está adquirindo uma ferramenta de gestão poderosíssima. Você vai ser auditado uma vez por ano em todos aqueles níveis que nós comentamos. Então, o auditor, que é uma pessoa especializada, vai passar um dia inteiro com você e com a sua equipe, sabendo, suas licenças estão em dia, a qualidade de água que você tem na sua propriedade está sendo analisada, qual é a maneira como você analisa, quais são os valores que você tem dessa qualidade de água. Você tem seguido a lei trabalhista do seu país? Você tem uma política salarial adequada para o mercado no seu país? Você recolhe as taxas governamentais para uma funcionária sua que vai ser mãe? Você considera os aspectos de bem-estar animal de todo o seu processo? Então, é uma ferramenta que você, número 1, atualiza todos os seus dados anualmente. Número 2, você fica com o registro disso. Número 3, você identifica aonde você está ganhando, aonde você está perdendo. E número 4, que é o objetivo, você começa a conhecer o seu processo a fundo, que vai buscar melhor competitividade. Possa ser para o mercado brasileiro, possa ser para o mercado americano, indiano, chinês, não interessa.
a gestão que você está fazendo do seu negócio é muito forte e abalizada por organismos acreditadores mundiais. A segunda coisa é que, para você obter a certificação, você precisa estar 100% conforme com a norma. Então, o auditor, ele não tem a função de ir lá e martelar a cabeça sua. Ó, você errou aqui, o problema é seu. Não. Não é uma norma voluntária? É. Então, o problema não é seu, o problema é de toda a sua organização. E para você estar de acordo com a norma, vamos dizer que você teve uma não conformidade maior. Você tem 28 dias para apresentar as ações corretivas que vão ser reavaliadas para você, então, estar de acordo em 100% com a norma. Como eu falei, a questão da redução do custo, eu acho que isso é muito importante. E, principalmente, a empresa estar preparada para o mercado externo. Pessoal, por que nenhuma certificação no Brasil pegou ainda? Alguém sabe a resposta? Mercado interno. Nós temos um mercado interno gigantesco. O CIF, Serviço de Inspeção Federal do Ministério da Agricultura para frigorífico, é uma certificação. Olha a dificuldade que era, há 5, 7 anos atrás, as empresas que trabalhavam com aquicultura obter o CIF. Hoje, é quase que uma prioridade ou uma essencialidade que, se você quiser participar do mercado nacional, você tem que ter o CIF. Ou seja, uma empresa de Rondônia quer vender o tambaqui em São Paulo, ela precisa ter o CIF. Então, é muito importante isso. O BAP, o ASC, o Global Gap não pegaram na piscicultura brasileira ainda, porque nós temos um mercado interno gigantesco. E eu vou traçar alguns comentários sobre isso. Então, aqui eu já tinha falado, né? O selo BAP certifica diferentes processos, todos os organismos que acreditam o sistema, e é um programa específico de peixe e camarão, produtos marinhos. Não é um Global Gap, por exemplo, que certifica ave, suíno, etc. Tá? Então, é uma certificação só para produtos marinhos. Então, falando um pouco do mercado, se vocês quiserem gastar 5 minutos do tempo, anota essa linha vermelha aqui embaixo. Essa semana saiu um relatório do Rabobank que fala sobre a piscicultura, a aquicultura mundial. Tá? Resumindo, a proteína animal de maior circulação, de maior trading no mundo, de maior troca no mundo, quem é? É o pescado. E o Brasil não aparece nesse trade. Por quê? Principais players: China, Noruega, Europa. China como principal exportador em volume e em preço. Noruega, salmão e bacalhau. Europa, vários outros peixes. Índia, camarão. Vietnã, camarão, pangáceos. Equador, camarão. Canadá, Chile, salmão, e assim vai. Aqui. Aí eu queria mostrar esses números aqui para você. Olha o Brasil, produção ano passado, aproximadamente umas 900 mil toneladas, certo? Peixe BR fez lá o levantamento, 875 mil, mas tem um monte de peixe que ninguém colocou nesse mundo. A gente fala em 900 mil toneladas. Olha esse número aqui. Em 2020, o Rabobank falou que a nossa produção foi 1.300, ok. 900 com umas 400, 500 mil de pesca, o Brasil produziu 1.300.000 toneladas de peixe. Olha o nosso consumo, 1.770.000 toneladas. Nós temos um déficit numérico de aproximadamente 500 mil toneladas, pô.
isso que a gente precisa mudar. Colocar na cabeça. Eu vou produzir peixe, Silvio, competitivo, não para vender para os Estados Unidos. Eu vou produzir peixe competitivo para vender aqui no Brasil. Eu vou buscar a certificação, BAP, não para mim ter um selinho bonitinho de exportação. Eu vou buscar a certificação BAP para que eu possa conhecer profundamente o meu mercado, a minha produção, o meu processo. Porque eu consigo reduzir custo, eu consigo estar de acordo com a lei, eu consigo atender a todas as solicitações ambientais que os órgãos me pedem, bombeiro. O BAP me faz uma auditoria uma vez por ano. E uma auditoria de alto nível, de alta qualificação, que é reconhecida pelo mundo inteiro. Ah, surgiu uma coisinha aí, o mercado deu uma tropeçada, o dólar subiu, onde que eu estou? Vou exportar. Porque eu já estou preparado para isso. E se você começou a exportar, por favor, não para. Porque se você parar de exportar, vem alguém e ocupa teu espaço. Então, como estratégia, nós temos que considerar isso, pessoal. O Brasil... Mas além do a gente precisa se profissionalizar, a gente precisa ser competitivo, a gente precisa fazer igual o mercado de avicultura. Tem que todo encontro de aquicultura, não, a gente vai seguir os passos da avicultura. Vai o caramba! A gente tem que seguir os passos da piscicultura, da aquicultura, do camarão. Isso que nós temos que fazer. E nós temos como fazer. Nós temos clima, nós temos solo, nós temos gente, nós temos água. A única coisa que nós não temos é vergonha na cara, e eu me incluo no meio. Porque eu estou há 40 anos e a gente não consegue mudar esse marasmo. Então vamos fazer isso. É por isso aqui, ó, que o BAP ainda não pegou no Brasil, mas vai pegar. Por quê? Por tudo que eu falei. Ele te prepara para o mercado internacional. Ele te prepara para você saltar aqui, ó. Olha o Brasil onde está. 100 quilos per capita ano. 10% disso é peixe. Boi. A gente come 50 quilos. Frango. Não, boi a gente come os 40. Frango a gente come 50 quilos. Nós somos os maiores produtores de frango no mundo. A gente compra o frango aqui mais barato do mundo. E a gente produz, cacete. Vamos fazer isso, pessoal. Essa é a mensagem que eu quero passar para você. As considerações que eu queria fazer para o mercado, para a cadeia produtiva brasileira em relação à certificação, é isso. A certificação não é para exportar. A certificação é para eu conhecer o meu negócio e eu começar a buscar uma competitividade. Para quê? Para que de 100 quilos a gente passe para 120 quilos. E que esses 20 quilos sejam pescados. Para que a nossa população coma um produto de qualidade e que a gente consiga aproveitar com sustentabilidade todo o potencial que nós temos. Muito obrigado. A organização me falou, eu vou tomar liberdade. Eu tenho um compromisso amanhã, que eu tenho que viajar para a Colômbia às 4 horas da manhã, então eu vou voltar para Jundiaí e volto para cá, para São Paulo, amanhã de madrugada. Mas, por favor, estou aberto para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Nossa, foi tão explicativo assim? Ok. Pessoal, então, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela atenção, e lembre-se, a gente tem que ser competitivo, a gente tem que conhecer o nosso processo. E pagar uma auditoria para você ter isso anualmente com um especialista, não tem preço. Muito obrigado.